Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você está comigo aqui na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabólica Sky. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para notificação, porque toda quinta-feira tem um episódio novo. E hoje o tema aqui é de um assunto que eu não domino, mas que todo mundo, assim como eu, precisa aprender. Falaremos sobre antissemitismo. Você sabe o que é? Não? Então você vai vir descobrir comigo aqui, porque eu trago hoje Vanessa Abdo, nossa embaixadora, psicóloga, doutora, enfim, que tá aqui direto com a gente e que traz um tema bem bacana com a Débora Sutton Chamar, que ela é gerente de educação na Stand With Us Brasil. Gente, vamos lá. O que é antissemitismo? E se apresente, Débora. Então, olá pessoal, obrigada por estar recebendo a gente aqui hoje. Eu sou a Débora, eu tenho 26 anos, tenho uma filha, gosto de falar que eu sou mãe também, porque isso faz parte da minha essência e parte do meu trabalho também. Eu trabalho na Stand With Us Brasil, a gente é uma organização sem fins lucrativos, apartidária, não governamental, que tem um objetivo: educar para obter a paz. A gente trabalha de diferentes formas, a gente atua nas redes sociais, a gente faz iniciativas educacionais em escolas, universidades, na sociedade civil como um todo, sempre com esse objetivo de conseguir promover uma paz de diálogo quando se fala dos judeus, quando se fala do conflito árabe-israelense, sua vertente israelo-palestina. A gente fala também sobre paz para conseguir ter uma sociedade mais tolerante, mais justa aqui no Brasil. E a gente, claro, usa o exemplo dos judeus para falar de todo tipo de discriminação e discurso de ódio. Muito bem. Vanessa, você sendo judia, como que você enxerga todo esse barulho que hoje se faz no mundo por conta dos atritos que estão acontecendo, sobre a pauta do antissemitismo incorporada dentro das organizações, dessas discussões anti-paz, se é assim que a gente pode falar? Acho que é interessante lembrar, né, apesar de eu ser prata da casa, Sim, viver por aqui, contar por que eu me sinto à vontade de estar aqui com esse tema e muito honrada, né, de estar aqui com a Débora, tão novinha e com senso de responsabilidade, né, representando uma instituição muito importante, com muita credibilidade e que fala, né, a primeira fala dela eu acho que já dá o tom de como vai ser nosso bate-papo hoje, quer dizer que essa nossa conversa, ela não é partidária, né? A gente tem uma tendência nos últimos anos a fazer um fla-flu político. Então, é óbvio que tudo que a gente fala é político, né? Qualquer ida à feira é político, qualquer comprar arroz ou feijão é político. Mas o que ela trouxe, eu acho importante para os primeiros minutos da nossa conversa, é dizer que são camadas muito mais complexas de tentar entender isso por qualquer viés. Então, eu me sinto muito à vontade de falar sobre esse tema, porque o meu mestrado foi com diversidade. Na ocasião, eu trabalhei com questões de etnia, né? O meu foco era trabalhar com povos indígenas. E no meu doutorado, o foco também sobre identidade, sobre diversidade. E aí, era trabalhar com questões relacionadas à prevenção de homicídio de jovens negros da periferia. Então, quando a gente vai falar sobre antissemitismo e quando a gente vai falar especialmente sobre os judeus e tudo o que tem acontecido e a influência disso nas escolas e o antissemitismo que a gente tem enfrentado no mundo e no Brasil, eu me sinto à vontade por ser doutora no tema de diversidade e sobre formação de identidade. É daqui que a gente começa essa conversa. Dito isso, com muito cuidado, eu queria também fazer um convite. Por quê? Aos judeus, porque eu acredito que o tema de hoje seja para qualificar os nossos argumentos. Então, muitas vezes a gente fica muito inflamado, emocionado, não é possível, e a gente perde a oportunidade de fazer uma ação educativa. Que é o nosso propósito aqui hoje. Por isso que eu sempre amo estar aqui e te agradeço sempre, de verdade. Nós te agradecemos. E o outro ponto é para os não-judeus. O que é isso de ser judeu? Como que é isso de ser judeu? Eu nunca nem entendi esse negócio de ser judeu. É um povo? É uma etnia? É porque é israelense? O que é isso?
né? É uma religião? É uma religião. O que que é? Então, que acho é? que a gente também vai ter esse momento hoje de explicar, né, da onde a gente está falando, o que que é ser judeu. Então, esse é um convite para os não-judeus. E, além disso, apesar da gente estar atravessado pela guerra, e a guerra existir, a gente ser uma preocupação de todo mundo, qual o impacto disso nas nossas escolas cotidianamente? Sim. Né? A gente tem visto um aumento enorme de casos de antissemitismo, de denúncia de casos de antissemitismo, e que isso é um problema de todo mundo. Do mesmo forma que os racismos, as exclusões, a gente tem avançado muito na agenda nas outras pautas, então é desse lugar que a gente vai falar Dos hoje. bullying, né? Dos bullying, né? Até a gente tem um episódio Sim. que a gente fala disso. Então, essa é a introdução da nossa conversa de hoje. Débora, qual que é o primeiro fundamento, se é que a gente pode dar essa nomenclatura, do antissemitismo? Acho que para responder a tua pergunta sobre qual é o fundamento, o que é o antissemitismo, a gente tem que dar um passo para trás para explicar quem são os judeus. Sim, Né? boa. Eu acho que a sociedade como um todo tem uma visão geral dos judeus, tem um estereótipo do que é o judeu, aquela imagem, seja do judeu ortodoxo ou não, uma imagem que o judeu é proveniente da Europa. Então, vamos entender primeiro quem são os judeus, né? O judeu é um povo da antiguidade, então o primeiro passo não é uma religião, é um povo que tem uma crença, e dentro dessa crença entra o judaísmo, com as questões religiosas, a crença a Deus, as rezas, as vestimentas, enfim. Mas o judeu é um povo, a gente chama hoje de etno-religião, que é nativo e originário de um local. Da onde? Israel. Os judeus floresceram, cresceram, se unificaram também, e todo o povo surgiu em Israel há mais de 3.000 anos atrás, e é de lá que todas as tradições, os costumes, o calendário, os judeus seguem um calendário diferenciado, os judeus têm uma língua diferente, né, que é o hebraico, que hoje se usa muito mais mundo afora, tirando Israel. O hebraico é usado para estudos relacionados ao judaísmo, para leituras, para rezas, mas o hebraico é uma língua que só foi falada em um local só na antiguidade, que era em Israel. E os judeus tinham essa sociedade que prosperava e florescia, até um certo momento que eles foram colonizados no ano 70, né, século I, pelos romanos. Os judeus tinham o templo deles, né, que girava em torno dessa parte da crença, e eles foram expulsos e dispersos pelo mundo. Isso é conhecido como diáspora, né? Então, os judeus que vivem fora de Israel hoje vivem na diáspora. Eles vivem na diáspora. Exatamente. Tá. Exatamente. Então, do momento que os judeus são expulsos pelos romanos, eles se dispersam pelo mundo, mas sempre teve presença judaica na terra de Israel. Né? E a gente conhece aquela terra como terra de Israel, que era o que a gente chamava há mais de 3.000 anos. Hoje a gente tem o Estado moderno de Israel. Então, o que aconteceu nesses 1.900 anos, né? Os judeus ficaram dispersos pelo mundo, muitos foram para a Europa, depois de perseguições na Espanha e em Portugal, eles vão para o leste europeu, outros vão para países árabes, né? Síria, Líbano, Egito. Meu avô veio da Síria, por exemplo, mas porque gerações passadas estavam na Espanha, que antes estavam em Israel. E aí, no momento que os judeus são dispersos pelo mundo, o que manteve o povo judeu unido foi a parte religiosa, foi a crença. Então, do conceito que a gente conhece hoje do povo judeu, principalmente quando a gente vê aqui no Brasil ou em qualquer outro país, a gente vê os judeus como uma religião por causa de costumes, né? Pela vestimenta, pela reza, pelo calendário que é diferente, né? O ano novo dos judeus não é em janeiro, no nosso calendário aqui seria em setembro. Então, a gente tem outros significados, né? E outros costumes do restante da sociedade. Isso acaba sendo vista como uma religião, até porque os judeus têm uma... Como se fosse primeiro uma religião, mas antes dessa religião existe um povo. Exato. Por trás disso tudo. Eu gosto de dizer que a religião, a crença judaica, o judaísmo, foi a bagagem que os judeus carregaram ao longo do mundo, ao longo dos anos, para não se perderem. Mas é um algo vínculo muito maior. Exatamente. Entre eles. Foi isso que manteve o povo judeu unido e vivo até os dias de hoje, porque se a gente parar para pensar, praticamente quase nenhum povo da antiguidade existe até os dias de hoje. Então, esse foi a mala, a bagagem que os judeus carregaram para não se perderem e não se assimilarem. Sabe o que eu acho mais interessante, né? Escutando a Débora falar assim, com tanta fluidez, eu acho tão interessante porque a maioria das pessoas que eventualmente fazem uma crítica, né, aos judeus se defenderem suas ideias e seus costumes, são as pessoas que, para outros povos, para outras etnias, elas defendem a tradição.
né? Os povos tradicionais, a gente tem feito muita agenda disso, a pauta disso, né? Que nem eu contei sobre o meu mestrado com povos indígenas tradicionais e tal. A gente vê que a gente tem uma luta, né? De garantir que essas pessoas falem as próprias línguas, Sim. os costumes. Então, a gente valorizar as religiões de matriz africana. E aí parece que quando é com os judeus, a gente tem que ir lá pra trás e falar assim, não, gente, mas a gente é um povo. Não, gente, mas a gente tem os nossos costumes, as nossas comidas. Parece que a gente tem que... Não, mas vamos explicar de novo. E isso também já começa a trazer um sentido de antissemitismo. Parece que todo mundo, todos os povos têm os direitos. A gente... Claro que não significa que eles têm os direitos, né? A gente tem uma luta muito grande para delimitação de terra dos povos tradicionais, mas a gente vê que as pessoas já avançaram no sentido de, eu acho que todos os povos têm direito às suas terras. A gente parece que a gente tem que explicar outra coisa, né? A gente tem que estar sempre se explicando. Mas isso não é uma questão de educação? Exato. Que lá na escola, quando você estuda a história não é contado dessa forma tão clara, talvez, como você trouxe, Débora. Então, os passos atrás é voltar lá na nossa infância, quando a gente começa a estudar ali, lá, sentada naquela cadeira tradicional da escola chata, né? Estudar, saber quem são, que povo é esse, o que carrega, com um pouco mais de detalhes, né, nessa particularidade, para que haja um respeito maior, sobretudo, para que aí você não tenha que ficar toda hora se explicando. Exato. E acho que pegando o gancho da educação, vou trazer um conceito que eu tenho falado bastante em vários lugares. É um conceito que aparece em várias discussões, em situações de exclusão, que eu acho que é importante a gente definir o que é uma minoria, né? Boa. O que é uma minoria? Quem inventou o conceito de minoria e qual é o conceito de minoria que a gente usa para falar de negros, de povos tradicionais, de povos indígenas? O que é essa minoria? Mas antes, se você quer saber se está tudo bem com o seu CPF ou o seu CNPJ, aponta o seu celular para o QR Code que aparece na tela e acessa a plataforma da Exato Digital. Você tem R$40 lá para acessar e descobrir se está tudo certo, tá bom? Falando de minorias, mas antes, dá aquele passinho para trás, Van, e dá uma contextualizada do que a gente estava falando no bloco anterior, por favor. É muito comum a gente olhar para povos que a gente vê, para situações extremas de vulnerabilidade e falar, então os negros, eles são uma minoria. Então os povos indígenas são uma minoria. Então a gente olha para essas pessoas em situação de vulnerabilidade e tem usado o conceito de minoria. Rotula. Como tudo que a gente faz. Mas esse rótulo, para que serve esse rótulo? Ele serve pra gente, então a gente coloca esse rótulo de minoria para criar política pública, por exemplo. Então eu coloco que os povos tradicionais, eles são diferentes, têm desafios, têm qualidades e tal. Rotulo como minoria, que é um jeito de, então a gente precisa dar uma atenção especial. Mas o que é ser uma minoria? Quem faz parte da minoria? Por exemplo, no Brasil, se a gente for olhar, em termos de quantidade, não é um conceito quantitativo. Porque a gente tem muitos negros no Brasil. Sim. Né? Se a gente for somar pardos, pretos, negros, temos muitos. Mas por que a gente chama de minoria? Porque a definição de minoria, que é feito pelo Kurt Lewin, que por um acaso é judeu. Olha só. Ele traz a ideia de que minoria, por definição, é um grupo de pessoas, atenção, que não consegue usufruir de todos os seus direitos. Então, minoria está atrelado por não ter o direito. Então, por que os negros não têm? Não têm direito à vida, eles ainda são o grupo que mais morre no Brasil. Então, quando a gente vai para todos os estados do Amazonas, da Amazônia, por exemplo, então a gente vê que foi abafada a cultura. Então, esse povo aqui, tradicional, é uma minoria, se a gente for pensar no conceito de direito. Então, não tem nada a ver com quantitativo, e sim com direitos. Com direito. Tá. Então, se a gente coloca essa lupa e fala, puxa, então entendi. Então, uma minoria é uma minoria de direitos. Aí a gente olha, por exemplo, nós duas aqui, até você, por exemplo. Nós duas, brancas, aí olham pra gente privilegiadas, olham pra gente... E todos os podcasts que eu participei aqui, em algum momento, eu fiz essa ressalva. É claro que eu tô falando, partindo de todos os privilégios que eu reconheço que eu tive. Sim. Todos eles. Ainda assim, enquanto judias, nós somos minorias.
Porque tem vários dos direitos que nos são negados, como se a gente não os merecesse, não tivesse direito de tê-los. E por quê? E agora com você, Débora, por quê? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender os judeus como uma minoria. Voltando um pouquinho da história, né, os judeus como esse povo originário de Israel, que tem uma conexão com a terra, por exemplo, tem costumes que a gente só consegue fazer na terra de Israel. Tá. Por exemplo, vou trazer uma questão que pode achar que é religiosa, mas é do povo judeu, que a gente só pode colher a cada 7 anos, tem uma regra que, estando em Israel, no 7º ano você não pode colher. É uma questão para deixar a terra descansar, enfim. Colheita mesmo, Exato. da agricultura. Colher agricultura mesmo. Agora, eu aqui no Brasil não me muda absolutamente nada. Eu posso colher, também não trabalho na agricultura, mas se trabalhasse, tudo normal. Mas Você em Israel, poderia viver do jeito que se vive aqui no Brasil. Tudo Exatamente. bem. Isso é uma questão local, costume local. Exato. Então, a gente, como um povo originário que tem essa relação com a terra diretamente ligada, no momento que a gente fica dispersos pelo mundo, como a Vé falou, a gente ficou... proibiram a gente de usufruir nossos direitos. Os judeus, por um tempo, tinham costume de seguir o sábado, a gente ainda tem, e de fazer circuncisão. Em alguns locais, a gente era proibido de fazer isso. Em alguns locais, a gente não podia seguir algumas das nossas leis de alimentação. Os judeus não comem porco. E na época, por exemplo, para os romanos, era um absurdo os judeus não poderem comer porco. E por aí vai. Os judeus, como uma minoria dispersas pelo mundo, a gente não podia viver enquanto dentro da sociedade, por exemplo, com os romanos, ou a gente tinha que viver reclusos, seguindo os nossos costumes. Então, durante a Inquisição, os judeus eram proibidos de praticar a fé judaica. Ou seja, as mulheres tinham o costume na sexta, no pôr do sol, de acender 2 velas para receber o sábado. Elas eram proibidas de fazer isso. Então, naquele momento, elas tinham que fechar as janelas, descer a cortina para que não vissem elas fazendo isso. Ou que não pudessem também fazer a circuncisão, como eu comentei. Mas, aí vou falar de novo. Claro. Por quê? Por quê? Tem muito estudo sobre o antissemitismo. E se a gente entende... São muitos porquês, né? Muito. É isso. Se a gente entende a história do antissemitismo, os judeus sempre foram usados de bode expiatório. Por quê? Porque a gente sempre foi diferente da sociedade. Então... Em relação a costumes. A tudo, exatamente. Tá. Então, se em certo momento na história... Vamos falar do deicídio, né? Que os judeus eram culpados de ter matado Jesus, que não é verdade. Que é um antissemitismo clássico, bem antigo. Hoje essa visão, a gente sabe que esse tipo de antissemitismo não existe mais. Mas se naquela época a pior coisa que alguém poderia fazer no mundo seria matar Deus, a culpa é dos judeus. E esse conceito de bode expiatório também é do Kurt Lewin, né? Que é a ideia de que você tem um problema. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, eles tiveram um problema econômico. De quem é a culpa? Escolhe-se um bode expiatório, aleatoriamente, dos judeus. Então, e o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? O que isso tem a ver com o dia a dia de hoje? Qual que é o direito que os judeus têm sentido que eles estão sendo... Privados. O direito de, por exemplo, frequentar uma escola e que as crianças não sofram bullying por serem judeus. Então, Você não viu isso? Não, eu fico passada, simplesmente, assim, você vê na minha cara o quanto eu fico passada. Exato. E aí, então, assim, algumas escolas, né, particulares, escolas com pessoas que têm, então, direito financeiro, direito e tal, as crianças fizeram um corredor polonês para bater na criança de 13 anos judia. E tudo vai por conta da educação. Exato. Porque se a gente soubesse contextualizar toda a história, isso não aconteceria. Porque o que as crianças se aplicam na escola, Vanessa? Exato. O que eles aprendem em casa, o que eles escutam na televisão. Então a gente precisa fazer uma força-tarefa, né? E acho que é por isso a importância do dia de hoje, do Conexão das Mulheres, do Stand With Us, do Mames na Madrugada, como agentes de educação, para que a gente entre nas escolas e explique para as pessoas que, da mesma forma que é uma agenda a gente trabalhar com a questão das diversidades, sejam em relação aos negros, em relação ao etarismo, que a gente já falou aqui, em relação a qualquer direito que a pessoa tenha, incluindo os judeus. E não usando os judeus como bode expiatório ainda, mais né? uma vez. Exato. Ainda. Então, tudo é culpa do judeu, no final do dia. Tudo é culpa do judeu. Então, a gente tem piadas antissemitas sobre isso. A gente já entendeu que a gente não pode fazer piada de gordo porque é gordofobia. A gente não pode fazer, por lei, a gente não pode fazer piada de gay porque é homofobia. LGBTfobia. A gente não pode fazer de preto porque é racista. E tudo bem fazer de judeu.
Já viram o termo judiar? No Brasil a gente usa bastante, né? Judiar vem de depreciar o judeu, de sofrer igual o judeu sofreu. Que judiação, Que né? judiação. Exatamente. A gente fala isso. E dependendo do contexto, esse exemplo que a Débora falou é maravilhoso. Dependendo do contexto, eu mesma corrijo a pessoa. Falo, você sabia que judiar... Assim, não em público, para não constranger a pessoa. Porque a pessoa, muitas vezes, ela não tem intenção, né? Muitas de falar. não Muitas tem. vezes. A Geralmente gente não sabem. nem sabe. É. Sabe outra que também a gente usa? Que é ficar a ver navios. Sabe de onde veio isso? Não. Sabe quando você fala isso? Sim. Fulano ficou... deles ficaram a ver navios? Uhum. Também vem na Segunda Guerra, quando os judeus eles iam ser resgatados ali, e aí iam passar os navios para pegarem os judeus. Eles chegaram, os judeus estavam com sarna, piolho, depois da Segunda Guerra, tinham ido para campos de concentração, estavam doentes, muitas com doenças por falta de vitamina e tal. Eles ficaram com medo de colocar e ter Nos sarna navios. nos navios. Foram embora. Deixaram os judeus a ver navios. Eles não foram salvos, essas pessoas. Então, da mesma forma como a gente está em desconstrução do racismo, e a gente tem muitas coisas a avançar ainda, a gente também tem que olhar, e aumentou o número de antissemitismo, contramão das outras minorias, que a gente precisa olhar e falar, tem muita coisa a ser desconstruídas sobre o estereótipo em cima do judeu, sobre esse bode expiatório que é tão fácil de colocar. Porque ainda por cima a gente disfarça, né, de não parecer o estereótipo da pessoa que está numa minoria. Então a gente precisa trabalhar com as escolas e com as famílias, que nem você bem colocou. Bom, esse moleque aí escutou da onde? Que pode bater em judeu, que pode... né? E aí a gente foi vendo isso escalando em diferentes instituições, em diferentes ambientes, com muita tranquilidade. Então a gente precisa estar atento e focado nas nossas palavras, nos nossos discursos, e trazer essa problemática. E o que a gente pode fazer enquanto sociedade, e eu aqui do meu lado não judia, para ajudar na quebra desse ciclo que já está vicioso dentro das comunidades, dentro das escolas, inserido dentro dos ambientes familiares? Como que eu, Conexão, podemos contribuir com isso? Acho que o primeiro passo aqui já está sendo feito. Você está escutando e você está dando plataforma para a gente, para que outras pessoas escutem e conheçam quem são os judeus. Então, eu acho que para mim, a base de tudo é sempre educação. Então, se educar, entender de fato quem são os judeus, a história dos judeus, entender os judeus quanto minoria, né? Porque o tempo todo se escuta dos judeus. Então, todo mundo acha que sabe quem são os judeus e quantos judeus tem no mundo. Tá cheio de judeu no mundo, de tanto que a gente escuta falar dos judeus. Os judeus são 0,2% do total da população global. 0,2%? 2%. Só que de tanto que você escuta dos judeus, você acha que tá cheio de judeu. Sim. Então, é muito pouco. Mas por que você escuta tanto falar dos judeus? Porque os judeus, por ser um povo que foi perseguido e oprimido por 1.900 anos, disperso ao redor do mundo, o judeu aprendeu a ser resiliente. Então, o judeu foi expulso de cidades diferentes e teve que se realocar e começar a vida do zero. E eles não tinham opção. Ou a gente recomeça a nossa vida ou a gente morre. Era basicamente isso. E eles faziam isso. Ou é instinto povo Totalmente. judeu da população Exato. mundial. Então, hoje, mesmo que os judeus são 0,2% da população mundial, 20% dos prêmios Nobel que foram dados, 20% são dos judeus. Por quê? Porque os judeus foram obrigados a estudar, ir atrás e, enfim, recomeçar a vida. Meu avô chegou no Brasil da Síria sem absolutamente nada no bolso. E ele foi obrigado a começar a vida. E ele falou pro meu pai, você vai pra faculdade pública porque você não tem opção, eu não consigo te pagar outra universidade. E foi. Então, acho que isso tá muito na raiz dos judeus. Por isso que todo mundo escuta dos judeus e acha que sabe quem são os judeus. Né? Então, acho que o primeiro passo é esse, é se educar. O segundo é colocar os judeus dentro desse espaço de minoria pra gente conseguir educar a sociedade de uma forma mais ampla e entender o que é o antissemitismo. Porque eu não vou falar o que é racismo, eu não vou falar o que é homofobia. Mas as pessoas que não são judias se sentem no direito de definir o que é o antissemitismo. Sim. E isso, pra mim, é um incômodo gigantesco. Então, escutar a história de quem são os judeus e entender o que é antissemitismo pelos judeus. E a partir daí, pra gente poder educar os nossos filhos e as escolas. Estamos falando sobre antissemitismo, um assunto difícil, porém necessário. Certo? Trazemos verdades aqui que precisam ser ditas, gente. Palavras da Vanessa, por favor. Eu queria lembrar, né, quando a gente fala de antissemitismo, ele não é só uma questão de gosto pessoal. Eu não gosto de judeus, né? Então a gente precisa retomar
Você pode não gostar de judeus, mas Você pode não gostar do que você não quiser, problema seu. Problema seu. O que você não pode é colocar um risco em cima das nossas crianças e em cima das nossas vidas. Isso você não pode fazer como qualquer minoria. Né? De ser, como qualquer ser humano, a gente Exato. pode não gostar de qualquer coisa, mas a gente tem que respeitar. E a gente tem que respeitar valendo, né? Valendo. E aí eu queria lembrar que a gente está vivendo uma fase agora também muito de negacionismo, né? Do que aconteceu no Holocausto, o que aconteceu na Segunda Guerra. Muitos dos sobreviventes do Holocausto já faleceram, eles estão muito velhinhos, os que ainda têm. Mas eu queria contar uma história que eu acho muito bonita, muito dramática, e eu acho que para a gente entender o absurdo, né, da banalização. Que vale a reflexão, né? Que vale a reflexão. Quando eu era novinha e tal, eu tinha a idade da Débora. Quando eu tinha a idade Podemos da falar assim, né? podemos falar assim. Eu participei de um processo seletivo, não por ser judia, mas por ser psicóloga, e eu fui fazer um curso na Polônia, representando, olha só, o Ministério da Cultura aqui no Brasil. Fui como a única jovem da América Latina com esta responsabilidade, né? E aí, eu gosto muito de contar a história do Korczak, que era um pedagogo, ele era médico e por conta do notório saber dele, ele acabou escrevendo livros sobre educação e hoje ele é considerado pedagogo. Ele tinha um orfanato lá em Varsóvia que tinham entre 200 e 300 crianças ao longo da Segunda Guerra Mundial. Ele criou um sistema muito interessante, que eram que as crianças, então as mais inteligentes, elas também limpavam o banheiro. Elas participavam de todas as funções da casa, que era de uma autogestão. E as crianças que, então, em algum momento, as muito inteligentes limpavam o banheiro, depois elas faziam teatro, depois elas faziam um jornal, e ele foi desenvolvendo várias ferramentas de educação para sobreviver àquele momento tão triste. Em determinado momento, ele foi avisado que numa data, e eu fui até o orfanato, né? Então fica bem perto da igreja, porque eles fizeram uma igreja dentro do gueto de Varsóvia, como forma também de violência, já que o nosso lugar de reza é a sinagoga, mas eles fizeram dentro, no meio. E hoje, quem vai para a Polônia, é difícil de reconhecer onde é o gueto. O gueto continua lá, mas não tem uma placa escrito gueto de Varsóvia, que também é um jeito de apagar a nossa história, um jeito de negar o Holocausto. Bom, aí tinha essa igreja, tinha um orfanato muito perto da trilha de trens. A Polônia é um dos lugares que mais tiveram campos de concentração porque a malha ferroviária era muito boa. Então, o que eles fizeram? Avisaram o Korczak. Olha, tal dia, a SS, que era o exército alemão lá, a polícia, né, vai chegar na sua casa, você vai entrar para a direita, você vai para a igreja, você vai se esconder dentro da igreja e vão levar as suas crianças, 200 crianças. Eu quero que todo mundo visualize o que são 200 crianças, das mais diferentes, fragilizadas, um orfanato, toda vez eu vou. Sem os pais, enfim, frio, Polônia, bom. E aí ele não conseguiu entrar na igreja, porque ele não ia deixar as crianças. E todos eles foram para Treblinka. E todos morreram. Os 200. Os 200. 201. Os 201 morreram. Então, quando a gente fala... Uma coisa que aconteceu ontem, na década de 40. A gente ainda tem pessoas que estão vivas que passaram por isso. Não é uma coisa distante, não é um medo aleatório. E a gente precisa... E eu até perguntei para a Débora, sempre te perguntam se você não tem medo? Porque me perguntaram muito, nossa, mas vocês vão envolver o Mames na Madrugada? Vocês vão falar disso, né? Você não tem medo, Vanessa? Eu tenho medo de não fazer nada. Né? Eu tenho medo de olhar tudo isso acontecendo e chegando o tsunami e não fazer nada. Disso eu tenho medo. Então, acho que a gente precisa cuidar para que não aconteça de novo, né? O que já está acontecendo. Ui, Débora, a Vanessa já tinha contado essa história aqui pra gente em algum episódio aí, e realmente é uma coisa que comove muito, e não só por sermos mães, né, mas porque é uma história, são seres humanos, não dá pra passar batido num negócio desse, e se você, sinceramente, não se abala, se você não se assusta com uma situação dessa, cara... Reveja
a sua vida. Reveja a sua situação enquanto se considerando um ser humano, porque não dá. É simples assim. Débora, falando mais fortemente, definição de antissemitismo, para ficar claro, para não ter mais dúvida, o que a gente fala? Então, como eu tinha comentado antes, as pessoas se sentem no direito de definir o que é antissemitismo. Eu não posso definir preconceito com nenhuma outra pessoa, mas as pessoas se sentem no direito de falar o que é o preconceito contra os judeus. Então, justamente com essa linha de raciocínio, foi criada uma organização chamada Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, que a sigla é IHRA. E essa organização, que preza em, enfim, manter a memória viva do Holocausto, etc., criou essa definição oficial de antissemitismo, das quais você tem países que observam, você tem países que aderiram. O Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro aderiu a essa definição oficial do antissemitismo, para justamente as pessoas não se sentirem, não acharem que elas podem definir efetivamente o que é antissemitismo e o que não é. Então, assim, num grande resumo, antissemitismo é manifestação de ódio contra judeus, instituições judaicas, bens judaicos, e manifestação seja retórica ou física, né? E aí dentro a gente tem uma definição, a gente tem, se não me engano, 11 definições que a gente vai quebrando, mas entre elas é você justificar o assassinato ou maus tratos de judeus, é você negar o holocausto, é você aplicar um duplo padrão com os judeus que não é esperado de nenhum outro povo, de nenhuma outra sociedade. Vou puxar aqui na minha colinha, posso trazer? Eu acho que a gente não vai conseguir falar todos aqui, mas a gente pode ter esse texto puro, essa base pura para publicar nas nossas redes, para deixar claro o que é isso, né? E foi o que você falou. Somente o judeu pode contextualizar o que é o antissemitismo. Ninguém mais pode. Somente o negro, o preto, pode falar o que é uma atitude racista. Somente o gay, né? Somente essas pessoas podem falar sobre o que é essas discriminações. Posso trazer uma última só? Claro, claro. Só uma última que eu acho importante falar. Proibir negar o direito de autodeterminação dos judeus na sua terra ancestral. Que a gente chama de antisionismo hoje. Anti-sionismo, que é ser contra o direito dos judeus se autodeterminarem, serem livres e soberanos na terra ancestral, que é Israel. Sim. Você não pode falar que os judeus não têm direito a Israel. Ele tá na terra dele. Não, e isso é antissemitismo. E antissemitismo é crime. Então isso é uma coisa muito importante. É considerado crime? Se hoje você sofrer alguma coisa que você vincule ao antissemitismo, você pode fazer um boletim de ocorrência? É pra fazer. É pra denunciar, tá. É pra fazer. Uma pergunta bem particular. Algumas de vocês já sofreu antissemitismo? Eu já. Ou você já teve medo de alguma situação em relação à discriminação, ao ódio ao povo judeu? Não, eu já sofri. É uma história que eu fiz... Até contei pra Débora, né? Que eu tava no shopping com a minha filha bebê. E eu tava na loja, daí fui fazer uma troca e a vendedora... Gente, sério, muito maluco. No shopping de Genópolis, né? Que é um lugar que tem muito judeu. Muito judeu, muito judeu. O bairro ali, né? Ela fez assim, posso te perguntar uma coisa? Aí eu, E eu tava minha filhinha bebê, meu marido judeu e uma amiga minha judia. E aí ela virou e falou assim, você ganhou isso aqui de judeu? Você sabe como são os judeus, né? Ai, você sabe como são os judeus. E aí eu fui para um universo do baleiê, sabe? Quando você para de escutar. O meu marido saiu. A minha amiga, que é mais brava do que eu, pegou minha bebê e saiu. E eu conversei... Você quebrou a loja. Não, eu achava que eu faria isso. Eu não consegui fazer nada. Eu fiquei assim, se ela tivesse falado mal de qualquer outra minoria, se eu tivesse visto ela falando com um gay ou com... Eu teria na hora falado alguma... Eu fiquei completamente... Porque ela tava te afetando diretamente. Ela não sabia que você era judia. Ela não sabia que eu era judia. E eu falei, gente, é a primeira vez que a minha filha sai de casa. Ela era muito pequena. A primeira vez que essa criança sai de casa, ela já vai sofrer uma... Não posso... Aí no outro dia eu mandei um e-mail pra loja. Uma loja super querida e tal. Eu mandei um e-mail falando, eu podia causar. Eu podia fazer uma cyber action, na época eu chamava assim. Eu podia fazer boletim de ocorrência. Eu podia fazer um boicote à sua loja. Eu podia fazer um monte de coisa. Mas, como eu acredito na educação... Na educação, imaginei. Eu acredito, eu podia causar. Mas como eu acredito na educação, eu quero fazer uma palestra para todos os seus funcionários. Só que para isso eu preciso que você feche as lojas em determinado dia, porque eu quero todos. Aí me liga ele. Ele me ligou. E eu... Nossa, acho que...
Ele falou, meu Deus do céu, me desculpa, eu nunca imaginei, eu adoro judeus. Eu também posso imaginar. E eu bem brava. Eu era jovem também, né? Tinha mais hormônios. E aí eu falei, então eu quero... Ele me autorizou, ele fechou. Fizemos uma palestra lindíssima. E enfim, assim, né? Essa menina se desculpou? Ela não sabia que a palestra era por conta disso, né? Então, assim, eu também... E ele falava assim, eu vou demitir ela. Eu falava assim, olha, eu não sei o que você vai fazer com ela. Nas leis trabalhistas não é problema meu. Mas um pedido a mais eu tenho pra fazer. Eu quero que ela esteja na palestra. Claro. Né? Então... isso é uma coisa muito importante, que até me mandaram essa pergunta. A Suzana mandou essa pergunta falando assim, o que vocês acham que tem que fazer com a criança quando ela faz um ato antissemita na escola? Qual que é a sua opinião? Eu vou dar a minha, você quer dar a sua? Pode começar. Eu acho que depende do grau, né, do que a gente está chamando de antissemitismo, mas como professora universitária, como psicóloga, eu acho que a escola é o lugar que ensina. Sim. Então, assim, não tem uma ilha que a gente vai mandar todos os antissemitinhas ou antissemitas e suas famílias. A gente não vai cercar essas pessoas e falar, então convivam entre si e lidem com os ódios de vocês. Não tem. Essas pessoas, elas vão voltar para a sociedade, elas vão conviver com os meus filhos, elas vão conviver comigo. Sim. Então, eu quero que elas tenham a oportunidade de serem educadas. E a função da escola, na minha opinião, é educá-las. E escola, se você não sabe como educar neste sentido, porque talvez você não saiba, e tudo bem não saber, tem as pessoas Pode que nos são procurar. especialistas para fazer a palestra, para falar com os pais, não interessa. Tem quem procurar. A Vanessa Ábido está aqui à disposição, a Débora também, imagino que está aqui à disposição, justamente para isso. Exato. E qual que é a sua consideração aí nesse sentido? Primeira coisa, eu acho que a gente precisa entender que, geralmente, em muitos casos, principalmente aqui no Brasil, a pessoa não está sendo antissemita de forma proposital. Muitas vezes vem justamente dessa desinformação de tudo que a gente estava conversando. Sim. Possivelmente, não tem como saber, mas talvez essa vendedora tenha um certo tipo de desinformação de realmente não conhecer quem são judeus. Então, pra mim, educação é a base de tudo. Eu não comentei no começo, mas eu sou pedagoga, então eu acho que a formação da sociedade se vem da escola, né? Se vem das famílias também, de conseguirem ensinar, conscientizar, conversar. E a partir daí que a gente consegue melhorar a sociedade, né? Já ouvi histórias também de famílias que sofreram antissemitismo no prédio mesmo onde eles moravam, porque a mãe falou algo pro filho de 10 anos. Ah, não brinca com essa criança aqui no parquinho, porque ela é judia. A criança simplesmente replicou, né? Exatamente. Aliás, ela falou pro amiguinho. Pro amiguinho. Falou pro amiguinho, claro, porque a criança... Eu vejo a criança como algo muito puro. E tá nas nossas mãos, adultos, famílias, escolas, de a gente conseguir moldar eles em bons seres humanos, né? Então, começa por aí. Sermos agentes da paz, independentemente se é Exatamente. sobre antissemitismo, sobre racismo, sobre homofobia, sobre qualquer tipo de minoria, ou sobre... promover a paz, eu acho que é isso que a gente quer aqui, né, Van? Eu queria saber sobre o seu colar. Você pode me... Rapidamente, que a gente tá encerrando aqui, mas Claro. é importante. Claro, vamos lá. Aqui, primeiro, vou traduzir o que tá escrito. Em cima tem uma frase em hebraico que tá escrito: nosso coração tá sequestrado em Gaza. Embaixo, bring them home now. Vamos falar pra mim, é uma frase completamente política. Não. No dia 7 de outubro, Israel passou pelo maior atentado terrorista da sua história, em que um grupo terrorista entrou e matou a sangue frio 1.200 pessoas, dentre eles jovens que estavam numa balada, simplesmente curtindo a vida, e sequestrou 240 pessoas. E desde então, os judeus do mundo inteiro têm vivido uma onda de antissemitismo por um conflito que está acontecendo no Oriente Médio, por um conflito que Israel não pediu nem começou, que a largada foi dada por um grupo terrorista que simplesmente queria pregar o ódio. Então aqui eu não tiro esse colar, na verdade, porque eu uso diariamente, lembrando que a gente ainda tem 128 reféns em cativeiro nas mãos de monstros, passando pelo inimaginável. E já que você me perguntou, eu quero só falar que a gente tinha um brasileiro que estava sendo sequestrado, Michel Nisenbaum, e hoje, dia 24 de maio, a gente descobriu que, na verdade, o exército israelense conseguiu recuperar o corpo dele. Ele foi assassinado no dia 7, e a família ficou 7 meses sem notícias, sem respostas do que aconteceu com ele. E por que eu tô falando disso, já que você me perguntou? Vamos falar de antissemitismo aqui no Brasil, né? A gente tá falando de um brasileiro sequestrado em Israel. E o que tá sendo falado nas redes sociais, no Twitter, enfim, é que mereceu porque foi morar em Israel. Quem mandou?
Não vamos nem entrar nisso Não agora, quero porque também, a exatamente. questão é assim, vamos tentar, de alguma forma, conexão aberta para vocês, assim como Mames na Madrugada, assim como eu vou divulgar, o que a gente puder fazer vai ser feito do nosso lado, esse é o nosso comprometimento, como a gente sempre teve, né, Van, uma troca muito recíproca aqui. Obrigada, Débora, e estamos juntos nessa luta, porque eu acho que promover a paz é dever de todos, né? Van, obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Eu Hoje sei, foi você tá bem difícil, emocionada aí, eu nossa tô vendo, senhora. mas assim, é um assunto extremamente necessário, sem dúvida. Eu quero, vamos ganhar presente também, que é importante. Lalelis mandou um presente pra você, nossa parceira, Semijoias, pra você também, Muito Débora. obrigada. E aqui com... Olha, minha cara. Deixa eu ver. Nossa, gente, adorei. Uau! Minha cara também. Lindo, Obrigada. lindo. Obrigada, Fran. E com esse clima de reflexão que eu trago para vocês, a seguinte frase: promover a paz no mundo é dever de qualquer um. Discursos de ódio não vão levar a gente a no lugar nenhum de paz ou de qualquer forma de estabelecer conexões saudáveis, seja no contexto que for, na minoria que for, do jeito que for. Então, gente, paz para todo mundo e cada um fazendo a sua parte, acho que tudo fica um pouquinho melhor. Certo, meninas? Muito obrigada. Obrigada, um beijo Obrigada. e eu te vejo no próximo episódio.